Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo. Olha aqui que eu falo, professor Tinão, sou professor de Biologia, assim como de Química. Família, eu estou muito feliz, família, mas o que eu gostaria mesmo de pedir mesmo é que se subscrevesse no canal, ok? Subscreve-se no canal, compartilhe este vídeo para os seus amigos, compartilhe esse vídeo para seus colegas da escola, da faculdade, ok? Compartilhe este vídeo para os seus primos, primas, ok? Sobrinhos, etc, ok? Compartilhe este vídeo muito mesmo, porque quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer e é Moçambique que está a crescer, ok, família? Então, pega a caneta, pega caderno e preste atenção, porque vamos decolar, ok? Então, é isso. Hoje nós vamos dar sequência com as aulas de citologia, ok? Hoje, concretamente, vamos falar de membrana plasmática, ok, família? Família, quando nós falamos de membrana plasmática, ok? Membrana plasmática, ela também pode ser chamada de plasmalema, plasmalema. E também pode ser chamada de membrana citoplasmática, também pode ser chamada de membrana celular, ok? Então, e também, se nós formos olhar ao nível da fisiologia, ok? Quando nós falamos, por exemplo, das fibras musculares, quando nós falamos das células que estão nos músculos, a membrana plasmática, ela vai ser chamada de sarcolema, ok? Sarcolema, então são nomes, não é, que vamos encontrar em cada literatura, ok? Mas não se assuste, ok? Não se assuste. Membrana plasmática também pode ser chamada de membrana celular, membrana citoplasmática, plasmalema, ok? Bom, membrana plasmática, na verdade, o que é? Se nós formos a perceber, a membrana plasmática, ela envolve a célula. É por isso que é uma membrana que envolve a célula. É por isso que o nome é uma membrana celular. Simples quanto isso. Agora, não é para confundir, por favor, não confunda membrana nuclear e membrana celular. Estamos juntos, né? Quando nós falamos de membrana nuclear, estamos a falar lá de carioteca ou envoltor nuclear, ok? E não é membrana plasmática. Eu disse que membrana plasmática também pode ser chamada de membrana celular. Então, muitos alunos gostam ou confundem isso. Então, por favor, não confundam, ok? Ok, na verdade, a membrana plasmática é a parte celular encontrada em todos os tipos celulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as células que existem na face da Terra têm membrana plasmática. Sim, sim, ok? Isso é fato. Significa que todas as células, não importa se é uma célula das bactérias, não importa se é uma célula dos fungos, não importa se é uma célula dos animais, não importa se é uma célula dos vegetais, não importa. O que você precisa saber é que todas as células apresentam membrana plasmática ou membrana celular, ok, família? Bom, se nós formos a ver as funções gerais, neste caso da membrana plasmática, a primeira função é de proteção, ok? É muito mais para proteger o meio intracelular. Quando eu falo de meio intracelular, estou a falar do conteúdo que está dentro da célula, ok? É como se fosse sua casa, na sua casa, não é? Eu acredito que na sua casa talvez tenha um muro, não é? Então, um muro, ele envolve a sua residência, não é? Dentro da sua residência temos o quintal, temos, sei lá, a sua casa, etc. Então, o muro protege a sua casa, ok? A casa, o quintal é como se fosse aquele conteúdo que está no meio intracelular, ok, família? E também temos outra função que é de separar o conteúdo intracelular do conteúdo extracelular. Isso quer dizer o quê? Que nós temos conteúdo que está fora da célula e o conteúdo que está dentro da célula. Então, quem vai separar esses dois conteúdos? Neste caso é a membrana plasmática, ok? Simplesmente quanto isso. Uma coisa muito interessante, talvez alguns não estão a entender, quando nós falamos de conteúdo intracelular, a palavra intra quer dizer dentro. Intracelular, dentro da célula. Extracelular, fora da célula, ok? Bom, uma coisa também muito interessante é a membrana plasmática, ela é responsável por delimitar o tamanho e o formato, neste caso da própria célula. Ok, nós temos uma célula com o seu tamanho e o seu formato. Então, quem será responsável por delimitar? Neste caso é a membrana plasmática, ok? Bom, também tem uma outra função, né, que é de controlar a entrada e saída de substâncias dentro da célula. Família, uma coisa muito interessante é, existem três palavras que muitos andam a confundir, mas eu acredito que você não vai confundir mais, ok? Porque quem está a dar aula aqui, eu te nosso, e você vai derrubar, ok? Uma coisa muito interessante. Temos uma palavra que nós chamamos de impermeável, temos uma palavra que nós chamamos de permeável e temos uma outra palavra que nós chamamos de semipermeável.
São três palavras diferentes, ok? Impermeável é aquela substância que não deixa entrar nada dentro dela. É como você, talvez você não deixe entrar ninguém no seu quarto, talvez não sei se esconde o quê, mas ok. Impermeável é aquele que não deixa entrar nada, ok? Então, quando você for ouvir que uma região do nosso organismo é impermeável, significa que não deixa entrar nada. Agora, quando se diz que é permeável, deixa entrar tudo, não é? Deixa entrar tudo. Agora, quando se diz semi-permeável é aquele que escolhe o que deve entrar. E semipermeável também é a mesma coisa, dizer permeabilidade seletiva, ou seja, seleciona o que deve entrar dentro dela. É a mesma coisa na membrana plasmática. A membrana plasmática ela é semipermeável, ou seja, ela apresenta uma permeabilidade seletiva, não é? Ela escolhe o que na verdade deve entrar dentro dela, assim como o que deve sair. Eu espero que você tenha entendido, ok? Agora, nós temos a composição da membrana plasmática. Okay? Quando nós falamos da composição da membrana plasmática, tem uma coisa muito interessante. A membrana plasmática ela foi cogitada com vários tipos de modelos. Tinham vários tipos de modelos, mas o modelo mais aceite é o modelo do mosaico fluido, que foi proposto por dois cientistas, o Singer e o Nilsson, ok? Então, esses dois cientistas, eles que formularam o modelo do mosaico fluido. Mas, na verdade, a membrana plasmática é construída do quê, na verdade? É construída de lípidos e proteínas. Ok, família? Quando nós falamos de lípidos, estamos a falar de gordura, ok? Gordura na biologia é a mesma coisa, dizer lípidos. Então, por ter lípidos, assim como proteínas, se diz que a composição da membrana plasmática ela é lipoproteica, porque apresenta lípidos e proteínas. Essa palavra lipoproteica é porque é lípido e proteína, só isso, família. Não se confunda. Agora, uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, todas as células, conforme eu estava a dizer aqui, apresentam membrana plasmática. Agora, uma coisa muito interessante é que as membranas, ou a membrana plasmática de todas as células que vão existir, ela vai apresentar lípidos e proteínas. Mas uma coisa muito interessante é que existe uma pequena diferença. Por exemplo, se nós vamos olhar na membrana plasmática dos animais, claro, eles vão apresentar lípidos assim como proteínas, mas existe uma estrutura a mais que nós chamamos de glicocálice. Porque eu estou a falar isso porque muitos andam a confundir. Senhores, glicocálice nós encontramos ao nível da membrana celular dos animais. Vou repetir, glicocálice nós encontramos ao nível da membrana celular dos animais, ok? Uma coisa que você precisa saber é que todas as membranas plasmáticas, elas apresentam lípidos e proteínas. Agora, quando você inclui glicocálice, dizer que todas estará já errado, porque quem apresenta glicocálice, ou essa estrutura a mais, é a membrana plasmática dos animais, ok? Bom, o modelo do mosaico fluido é mosaico por quê? Por causa das proteínas. É fluido por quê? Por causa de lípidos. É uma coisa, é tipo assim, é tipo dentro da água, não é? Você introduz lá, sei lá, uma substância, jogas uma substância sólida lá dentro, ok? Ou jogas balão, vamos lá supor assim, na água. Então aquele balão é como se fosse proteína. E o fluido, aquela água ali é como se fosse o quê? É como se fosse o lípido. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, as proteínas estão grudadas dentro desses lípidos, ok? E também vamos debruçar isso aí mais logo, ok? Bom, família, uma coisa muito interessante. Agora vamos pegar os lípidos, assim como proteínas. Vamos descascar um pouco, saber o que nós temos. Quais são os tipos de lípidos que nós encontramos ao nível ou que fazem parte da membrana plasmática. Ok? Os lípidos, na verdade, que fazem parte da membrana plasmática, nós temos, são três grupos. Temos fosfolípidos, temos glicolípidos e temos colesterol, ok? Bom, uma coisa muito interessante, fosfolípido, na verdade, é o principal, ok? Como vocês podem ver aqui, não é? Nós temos essa estrutura aqui, cabecinha e essas perninhas. Aqui temos cabecinha e essas perninhas. Então, essas estruturas aqui, só uma dessas estruturas nós chamamos de fosfolípido. Então, aqui temos um fosfolípido daqui, um fosfolípido daqui, um fosfolípido daqui, um fosfolípido daqui, um fosfolípido. Então, todas essas estruturas aqui nós chamamos de fosfolípido. Essas estruturas com cabecinha e essas perninhas aqui, ok? E uma coisa muito interessante, também encontramos um outro grupo, não é? De lípidos, não é? Só que esse outro grupo de lípidos, o glicolipídios, não é? Eles apresentam na sua estrutura um açúcar, ou seja, um carboidrato, família, ok? Então, isso quer dizer que as células
neste caso a membrana plasmática, ela apresenta açúcar na sua estrutura. Sim, eu já vi muita gente errar isso, não sei porquê. Perguntaram, a membrana plasmática apresenta carboidratos, ou seja, apresenta açúcar. Muitos erraram, disseram não, tem família, principalmente aqui, vocês estão a ver, esse glico, refere-se a carboidratos, refere-se a açúcar. Agora esse lípido, é porque esse tipo de lípido é constituído também de esse carboidrato, ou seja, desse açúcar, família. Por favor, guardem isso, grifa isso, escreve num sítio, isso escreve na testa e para esquecer até no dia do seu casamento. Antes de você casar, não é para você esquecer, ok, família? Uma coisa muito interessante, ok? E também só para você ser mau, ser um gajo mau, ok? Esse tipo de açúcar que faz parte da membrana plasmática é um tipo de açúcar da fase o hexose, não é? Hexose que apresenta 6 carbonos, é um monossacarídeo, ok? E também uma coisa muito interessante, um outro tipo de lípido, grupo que nós encontramos é o colesterol. Isso você tem que puxar um sítio, escrever no seu caderno, não sei, escreva num sítio, ou na sua testa, ou no seu coração, não sei, escreva num sítio. Colesterol somente encontramos em membranas plasmáticas dos animais. Grifa isso, por favor. Dos animais. O colesterol encontramos principalmente apenas em membrana plasmática dos animais e não dos vegetais. Por favor, não me envergonhe dizer que nós encontramos ao nível das células ou das membranas vegetais o colesterol. Por favor, não me envergonhe, né? Bom, família, depois aqui nós temos o que? Proteínas, ok? O que acontece? As proteínas dividem em dois. Temos as integrais ou integrinas e temos as periféricas. Ok, as integrais são aquelas que nós encontramos aqui dentro, ok? Ou atravessam aqui o fosfolípido ou estão aqui dentro. Simples, integrais, porque estão aqui dentro. Agora as periféricas, elas não se encontram aqui dentro, se encontram muito mais na parte de fora. Como vocês podem ver aqui, temos aqui a periférica, está aqui. Não está aqui dentro, mas se você for olhar esse, são integrais, porque estão dentro desse fosfolípido, dentro da membrana plasmática, ok? Agora, as integrais, elas se dividem em dois. Na verdade, nem são dois, não é? São desse tipo. Nós encontramos as primeiras, são chamadas de transmembranas, ou transmembranas, não é? Transmembranas, ok? As transmembranas é porque eles atravessam a membrana. Simples quanto isso. Porque atravessam a membrana. Por exemplo, se vocês forem ver esse aqui. Essa aqui, na verdade, não atravessa a membrana. Mas se vocês forem ver esse aqui, ele atravessa o quê? A membrana, ok? Se você for ver lá, tá aqui nessa, tem uma ponta aqui e atravessou a membrana. Parece uma faca que passou aqui. E se vocês forem ver, existe um outro tipo de proteína que atravessa 2 vezes, até 3 vezes, se possível. Pode atravessar a primeira vez, depois voltar, fazer uma outra descida, atravessar a membrana. Então é importante vocês saberem isso, ok? Que as proteínas do tipo integrais transmembranas são aqueles que atravessam a membrana, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Agora tem proteínas fazem parte das integrinas, são enzimas, ok? Enzimas, família, são proteínas, isso vocês não podem esquecer. Enzimas são proteínas, ok? O que acontece? Ao nível da membrana plasmática ou celular, existem aqueles processos de reações, não é? Reações ao nível da membrana. Então, essas reações são intermediadas através das enzimas. E também temos tipos de transporte, esses tipos de transportes, para que o transporte possa ocorrer de uma forma um pouquinho mais rápido, não é? É intermediado também através das enzimas, ok? Bom, e também temos o glicoproteínas. Glicoproteína, a palavra glico é referente ao quê? Carboidratos, açúcar, proteínas, ok? Então é um tipo de proteínas que apresenta neste caso, açúcar, ok? Apresenta açúcar, não é hexose, monossacarídeo, ok? E uma coisa muito interessante, esses glicoproteínas, eles fazem parte, neste caso também, daquele glicocálice que eu estive a falar, ok? Glicocálice, também os glicolípidos, não é? Fazem parte também dos glicocálices, não é? Então eles, glicocálice, não é? Que é muito mais responsável por aquele processo de reconhecimento celular. Uma coisa muito interessante é, por exemplo, você não pode fazer transplante, tipo, você precisa de um fígado, não é? Transplante do fígado, e qualquer um faz transplante do fígado vai te dar, não. Existe aquilo que chamamos de reconhecimento celular.
Então, quem vai intermediar isso, neste caso, é o glicocálise. E também temos outro processo, por exemplo, vamos lá supor, sei lá, você toma uma insulina, por exemplo, a insulina quando não é reconhecida. Então, tens problemas nessa parte de glicocálise, de reconhecimento celular, não é? Por exemplo, temos dois tipos de diabetes. Temos diabetes insípidos, não é? Neste caso, aliás, temos diabetes, neste caso, do tipo 1 e tipo 2. Sem querer entrar com os tipos de diabetes insípidos, mellitus, ok? Temos diabetes tipo 1 e tipo 2, ok? Então, o que acontece? O diabetes tipo 1 é aquele que está muito mais relacionado com o quê? Está muito mais relacionado com problemas de produção de insulina. Então, você vai ser dado insulina no hospital e já está tudo bem. Você toma insulina porque você tem problemas de produção de insulina. Agora, o diabetes tipo 2 é porque você tem problemas no reconhecimento celular. Ou seja, você produz a insulina, mas essa insulina não é reconhecida celularmente ao nível do que é dessa glicocálise. Estão a ver que a membrana plasmática é importante, família? Bom, eu estaria aqui a falar de muita coisa até amanhecer acerca da membrana plasmática, ok? Ok, uma coisa muito interessante também as proteínas também servem como transportadoras, ok? Naquele processo dos tipos de transporte, não é? Tipo de transporte ao nível da membrana, não é? Estamos a falar do transporte ativo, passivo, ok? Vamos ter, aliás, já temos uma aula aqui no canal que fala dos transportes passivos e ativo. Vai lá assistir para você ser mais mau, ok? Para você ser mais estraçador, não é? Ser demolidor, neste caso das questões aí que vão te fazer, sei lá, na escola ou na universidade ou mesmo no exame da admissão, ok? Família, e depois temos aqui receptoras, ok? Conforme eu estava a dizer aqui, não é? Temos no caso de algumas proteínas que servem como receptoras, ok? Então, por exemplo, temos no caso das glicoproteínas que servem também como antígenos. Existem algumas reações que podem vir a ocorrer ao nível da membrana plasmática, ok? Da membrana plasmática. Ok, família? Uma coisa muito interessante também, se nós formos a ver aqui a estrutura, vamos lá puxar aqui. Vocês conseguem ver nessa estrutura aqui, nós encontramos o que é o glicolipídio, não é? Temos aqui o glicolipídio. E aqui temos o que é glicoproteína, ok? Uma coisa muito interessante, ok? Glicoproteína, porque está muito mais interligado na proteína. Glicolipídio, porque está muito mais interligado com o lípido. Agora, temos aqui o colesterol, ok? Conforme eu estava a dizer, que o colesterol nós encontramos somente ao nível das membranas plasmáticas dos animais, não esquece, não é para me envergonhar dizer que é dos vegetais, ok? E também estava a falar das proteínas integrais e periféricas. Como vocês podem ver, periféricas são aqueles que não estão dentro, neste caso da própria membrana, estão acima, na região periférica, lá em cima, como vocês podem ver aqui. Então eles podem vir a se movimentar aqui, ok? A se movimentar aqui. E também uma coisa muito interessante, família, que vocês precisam saber. Eu estive aqui a falar de fosfolípido. Fosfolípido, como vocês podem ver aqui nessa figura, não é? Temos duas camadas. Temos uma camada de cima e temos essa camada de baixo. A camada de cima é a primeira e a camada de baixo é a segunda. Agora, se a camada de cima, ou se a membrana plasmática tem duas camadas, então significa que, e essas duas camadas são formadas por fosfolípido, então significa que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Ok? Ou uma bicamada de fosfolípidos. E também pode dizer assim, a membrana plasmática apresenta dupla membrana de fosfolípidos ou fosfolipídica. Deixa eu perceber, né? Porque apresenta essa primeira camada e essa outra camada. Agora, uma coisa muito interessante também, se nós formos a pegar, neste caso, um fosfolípido, essa estrutura aqui com a cabecinha e essas perninhas. Nessa parte de cabecinha é constituído por fosfato. E como é constituído por fosfato, essa parte aqui da cabecinha é polar. Polar porque é amigo da água. E se é amigo da água, aqui na biologia nós chamamos de hidrofílico. Fílico significa que tem afinidade com a água. Água. Fílico, afinidade com a água, ok? É só recordar, por exemplo, nós falamos de pessoas que não gostam de tomar banho, ou pessoas que gostam de tomar banho, não é? São hidrofílicos, não é? Eu espero que você também goste de tomar assim, que estamos entrando no inverno. Oh, meu Deus. Muitos acham que não vão tomar banho, não é? Muitos acham que não vão tomar banho, mas eu espero ter saúde tomar banho, ok? Bom, agora uma coisa muito interessante, família. Agora, nessa parte de perninhas, ok? É uma parte que é constituída por ácidos graxos. Quando nós falamos de ácidos graxos, estamos a falar, neste caso, de
fosfolípidos, estamos a falar de gordura, ok? Uma coisa muito interessante, essa parte é apolar, vocês sabem, gordura, lípidos, óleos não se misturam com a água, ou seja, tendem a se esconder da água. É por isso que essa parte é apolar, ou seja, não é amigo da água. Aqui na biologia nós chamamos de hidrofóbicos, são aqueles que têm fobia à água. Água, fóbico, não tem afinidade, não querem ter afinidade com a água. Eu acredito que são muitos, não é? No inverno, assim que estamos a entrar, muitos são hidrofóbicos, têm fobia à água, ok? Mas a água é muito importante, família. Vamos lá tomar banho, ok? Uma coisa muito interessante também é que se o fosfolípido ele apresenta uma parte que é polar e uma outra parte que é apolar, isso significa uma coisa. Tem um nome para isso. Ele é chamado de anfipático. Anfipático ou anfifílico. Escreva isso. A membrana, o fosfolípido, para apresentar uma parte que é polar e outra parte que é apolar, é chamado de anfipático ou anfifílico. Atenção, quando nós falamos de anfi na biologia significa dois, ok? Anfi significa dois. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte que gosta de água e uma parte que não tem afinidade ou que não gosta de água, ok? E uma coisa muito interessante, recorda dos anfíbios. Sabe por que anfíbios são chamados de anfíbios? Não é? Dá uma falar de pererecas, sapos, ok? Anfíbios. É porque eles apresentam duas vidas, não é? Tem uma vida aquática e uma vida terrestre, não é? Se você às vezes encontra pererecas ou sapos dentro da água, vivem tranquilamente ou ao nível da terra, não é? Eles são masas, ok? Então é mais ou menos isso. São anfipáticos ou anfifílicos porque apresenta uma parte polar e outra parte apolar, ok, família? Isso nós vamos a perceber aqui, temos uma proteína integral aqui, como vocês podem ver aqui. E uma coisa muito interessante, essa proteína está mais ou menos colada juntamente aqui aos fosfolípidos, não é? Essa região aqui do fosfolípido, ok, família? E acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci uma coisa e não. Bom, família, recordando, nós temos uma aula de transporte pela membrana, ou seja, membrana plasmática. Então vai lá assistir para que você possa ser mal, ok? Para que você seja uma pessoa demolidora, ok? Então, família, subscreve-se no canal, não é? Compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe este vídeo com seus primos, vizinhos, não é? Porque quando você faz isso, você está ajudando o meu trabalho, ok? A crescer, assim como também o meu projeto a crescer. Tino Astafula é meu nome. Então, família, nos vemos lá. Falou!